Aleluia, glória a Deus, feliz ano novo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas na sua vida, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Que alegria estarmos aqui, ainda online, mas celebrando um novo ano que se inicia para a glória de Deus, e eu tenho certeza que será um ano frutífero, abençoado, próspero, porque decidimos viver a renovação que o Senhor quer que nós tenhamos na nossa mente, na nossa vida, para a sua glória. Eu quero te convidar a orar nesse momento, se concentrar, porque teremos aí os próximos minutos para receber, dar e receber algo precioso da parte de Deus. Pai, nós te agradecemos por essa reunião online, por esse momento onde nós podemos te adorar, nós podemos contemplar a tua beleza e também crescer no conhecimento da tua palavra. Que o Senhor nos conduza graciosamente para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia! Nós vivemos para te adorar, vivemos para a tua glória, Senhor. Que o nosso louvor cresça, que a tua glória apareça. Oh, vem, Senhor. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Então diga a ele, igreja, eu creio, e eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo, misericórdia e bondade seguem-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Então, igreja, declare isso de coração. Eu creio, e eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Então diga, assim que eu luto minhas guerras. É cantando, é adorando, é declarando a palavra. É assim, é assim. O salmista disse no Salmo 34: bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Então nós vamos cantar mais esse ano como nunca antes. Por quê? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti.
Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado. Se você tem consciência da presença, declare isso com fé. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado pela presença de Deus, guardado pelos anjos de Deus. É por isso que eu declaro: assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é com as armas do Senhor, não com armas naturais, mas nós estamos vestindo toda a armadura de Deus, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada do Espírito, que é a palavra, o escudo da fé, calçado as sandálias da pregação do Evangelho. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, porque eu creio que tu és maior. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Oh, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Mais uma vez, sobretudo, diga: parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado. Sobre tudo que você tem vivido, declare mais uma vez, diga: parece que estou cercado, mas maior é quem está conosco. Mais são os que estão conosco. Com Deus nós não somos minoria, nós somos maioria, porque entendemos que o nosso Deus é grande, Ele é poderoso, Ele é invencível, e é por isso que declaramos: é assim que lutamos, assim que eu luto minhas guerras. Oh, assim que eu luto minhas guerras, é assim, de mãos levantadas, de joelhos dobrados, cantando louvores e orando ao meu Deus. É assim, é assim, é assim. Aleluia! É assim que nós devemos viver. É assim que continuamente precisamos decidir viver. Não por aquilo que sentimos, não por aquilo que vemos, mas pela fé na palavra de Deus. Irmãos, enquanto nós estivermos aqui, enquanto tivermos fôlego para falar a palavra de Deus, nós não pararemos de pregar as mesmas coisas. Porque, como disse Paulo, é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. Se você e eu estamos atrás de novidade, porque estamos cansados de ouvir as mesmas coisas, precisamos ajustar os nossos corações. Eu digo para você, tem muita coisa nova no quesito novidade. Tem muita revelação que eu chamo de revelamento. Tem muita gente falando que Deus mostrou, revelou, mas na verdade são manipulações, táticas de persuasão para que as pessoas sejam enganadas, sejam de alguma forma ludibriadas. E a palavra da verdade quer nos livrar desse tipo de coisa, tanto da astúcia humana, como também da doutrina de demônios, que são reais e nos nossos dias estão ainda mais disseminadas, e nós precisamos nos apegar com mais firmeza àquilo que nós temos aprendido de forma genuína da parte de Deus. E a nossa contribuição na palavra hoje é falar sobre a terceira palavra que compõe o desbravamento. Nós encerramos o ano de 2024 falando sobre coragem, não ter medo, ser destemido.
falamos sobre a fé que ativa as realidades que nós já temos em Deus, mas que elas atraem essas realidades para uma experiência na nossa vida. E hoje eu quero falar com você sobre obediência. Eu sou uma pessoa que eu vivo meditando, eu desenvolvi um estilo de vida de meditação. E não é como alguns pensam que meditar é ficar como um monge no topo de uma montanha, lá sentado, com o olho fechado e fazendo para alcançar uma transcendência, né, espiritual. Mas a meditação que eu tenho desenvolvido na minha vida é estar pensando, falando a palavra o tempo todo. Quando em Salmos capítulo 1 fala sobre bem-aventurado o homem que medita na palavra dia e noite. A palavra meditar ali é sussurrar, não é só pensar, mas também falar baixinho, falar consigo, falar para se persuadir. Quanto mais eu estou nesse processo de falar, pensar e nutrir, ruminar a palavra de Deus em mim, eu vou estar cheio da palavra. E cheio da palavra eu estou cheio do Espírito. E cheio do Espírito eu estou cheio de fé. E cheio de fé eu sou imparável. Eu sou incontrolável no que diz respeito às tentativas do mundo de quererem nos parar, de querer nos manipular. Isso não pega a gente. Como Deus falou a Josué, não há quem vai poder te resistir todos os dias da tua vida, porque nós somos imparáveis, porque temos um respaldo de Deus, temos Deus ao nosso lado, estamos andando de acordo com a palavra, então voa lá. É a fórmula perfeita para uma pessoa andar em constante triunfo, em constante avanço. Como disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que o Senhor nos conduz em Cristo de forma triunfante. É certo que a igreja tem embates espirituais, combates espirituais. Paulo diz que o nosso combate não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades desse mundo tenebroso. Então existem sim embates espirituais. Mas isso não quer dizer que somos uma igreja militante por causa disso. E de forma alguma, por conta das possíveis rebordosas ao nosso avanço na terra, no contexto que nós estamos, oposição, aflições, coisas se levantarão contra nós, e nós não podemos viver acuados, amuados, de forma impotente, como se fôssemos uma igreja derrotada. Não. Tem crente que tem medo de retaliação, de orar, de declarar a palavra, de expulsar demônio, com medo de retaliação, irmãos. A gente não pode viver com medo de nada. A gente tem que ter fé e coragem sempre. Agora, viver com medo de despacho na rua, de gente que bate bomba do lado, nada disso, irmãos, tem que ser motivo da gente temer. Se temos uma vida íntegra com o Senhor, não há o que temer. Agora, se há brechas, se há precedentes, aí é outra coisa. Mas se há uma vida de integridade, então a Bíblia garante que há uma bênção que acompanha a pessoa que é íntegra. Então não tem o que temer. Você entende? Então nesses tipos de igreja que nós estamos falando, a igreja derrotada, que Deus nos livre, a igreja militante que só vê combate espiritual, guerra espiritual em tudo, na verdade, a igreja que Jesus edifica é a igreja que Ele conduz em triunfo. Ou seja, é uma igreja triunfante, uma igreja que está habilitada e capacitada para triunfar. E isso quer dizer que eu e você precisamos aprender e viver nessa realidade. Então, voltando para o ponto que eu parei de meditar sempre, eu sempre penso, busco no Senhor o que falar, qual é a tonalidade do Espírito para o que está diante de nós. Eu preciso de clareza, Senhor. Traz clareza. A Tua palavra diz que o Teu Espírito haveria de nos anunciar o que haveria de vir. E é sobre isso que nós queremos, a certeza de que nós estamos no caminho certo e que o Senhor guia os nossos passos. E constantemente, algo que eu ouço no meu coração, é que nós precisamos
viver uma vida de obediência ao Espírito. Você e eu precisamos viver uma obediência ao Espírito Santo como nunca antes. O Espírito Santo não pode de maneira nenhuma ser resistido ou apagado em nós. Paulo disse isso. Vamos ler isso juntos rapidamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 16. Ele diz: estejam sempre alegres. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 19. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Se Paulo está dizendo, irmãos, inspirado pelo Espírito de Deus, não apaguem o Espírito, isso quer dizer que é possível apagar o Espírito. Ah, mas o Espírito Santo é Deus. Como alguém pode apagar a Deus? Não, não é a Deus que nós apagaríamos, mas na verdade é a influência de Deus na nossa vida. Quando nós lemos aquele exemplo, ou aquela passagem que fala de Pedro andando sobre as águas com Jesus, ali para mim é um sinal claro de como o poder de Deus se apaga na vida de uma pessoa. Porque não vou falar de todo o contexto, mas você sabe que Jesus andou sobre as águas, os discípulos viram, pensaram que era um fantasma, se assustaram, e Pedro teve a iniciativa de dizer: se és tu, então manda que eu vá. Porque ele sabia que quando uma palavra sai da boca de Jesus, algo sobrenatural acontece. Então, se ele teve a experiência de pescar num horário indevido e em circunstâncias contrárias, então o que seria andar sobre as águas e ir até Jesus? Ele sabia que isso não era um empecilho. Ah, mas não tem ponte. Ah, mas não tem nada em cima da água. Mas se tem a palavra, tem tudo. Eu não preciso de coisas palpáveis, visíveis, para crer que eu vou chegar lá. Ainda que o caminho à minha frente não mostre nada, mas se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Eu tenho o caminho, eu tenho o pavimento para andar. E aí Pedro recebeu a palavra: vem, e ele foi. Mas a Bíblia fala que enquanto ele caminhava, existia uma concorrência ao seu redor, as ondas, o vento, e tudo isso estava ali acontecendo, e Pedro começou a prestar mais atenção nas aflições, ou na pressão, ou na circunstância, do que permanecer olhando para aquele que o chamou, que foi Jesus. Se ele continuasse andando, olhando para Jesus, e não mirasse ou se distraísse com as coisas que estavam acontecendo à sua volta, ele teria andado até Jesus e teria voltado até o barco com Jesus. Mas você sabe que a história não foi assim. Por causa dessa distração, dessa perca de foco, o que aconteceu? Ele começou a afundar. E ele gritou pelo Senhor, e o Senhor o salvou, e assim você sabe o que aconteceu. Mas Jesus deixou claro que aquilo aconteceu na vida dele porque ele duvidou, porque ele deixou de crer. Então, o poder disponível para ele andar sobre as águas na vida dele apagou. E muitos estão assim. Tem o poder disponível, tem a graça disponível, tem a bênção disponível, tem o Espírito Santo disponível, mas não há uma atuação na sua vida. Não há uma atuação visível desse poder, pelo simples fato de não estar em fé naquilo que está disponível. E em falando do Espírito Santo agora, tem tudo a ver com obediência. Porque se eu quero que o fogo do Espírito, porque aqui a conexão com apagar dá a ideia de que é um fogo, porque o fogo você apaga. A gente poderia usar esse exemplo. Então, se a alusão é o fogo do Espírito não pode apagar, então como eu faço para que esse fogo cresça na minha vida? Obedeça. A obediência, e essa é uma frase que eu vou falar agora, que está sendo escrita no meu coração agora mesmo. A obediência é a lenha que vai fazer o fogo do Espírito crescer na nossa vida.
Se você não é resistente aos comandos diários do Espírito Santo, mas você é obediente em cumprir aquilo que o Espírito Santo te dirige, então você está colocando lenha nessa fogueira que vai crescer na sua vida. E meus irmãos, não ache que Deus só fala em coisas grandes, extraordinárias, mas Deus também fala nas coisas simples, nas coisas diárias, nas coisas triviais, nas coisas ordinárias também. É certo que a gente não vai viver uma vida alienada, como eu já conheci pessoas que eram desequilibradas, que até a escolha da cor da roupa queria que o Espírito Santo dissesse. E claro, Deus pode dar uma direção específica para te destacar num local. Sei lá, você está se arrumando, Deus diz, coloca essa camisa vermelha, porque Ele quer que no meio da multidão, alguém que Ele quer alcançar, vai dizer à pessoa, olha, vai passar uma pessoa aqui com a camisa vermelha, e essa pessoa tem uma mensagem para você da minha parte. Eu não duvido dessas coisas, mas eu estou falando sobre um desequilíbrio, onde as pessoas ficam alienadas a uma realidade que foge da verdadeira vida com o Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, eu posso atravessar a rua. Ah, Espírito Santo, eu posso apertar essa mão. Ah, Espírito Santo, não é sobre isso que a gente está falando. Porque se houver algum tipo de comando para que algo não seja feito, o Espírito Santo vai dizer. Mas enquanto não vem o não, você tem a permissão para fazer aquilo que está alinhado com a vontade, com a palavra de Deus. Então eu posso viver uma vida de bom senso, de discernimento, de sabedoria, em cooperação com a palavra, ainda que eu não tenha uma direção expressa do Espírito Santo para algo. Eu gosto daquele texto de Atos capítulo 16. Vamos abrir juntos. Atos capítulo 16. Aqui já está falando da história do apóstolo Paulo, das viagens missionárias ou apostólicas. E no versículo 6, está escrito assim: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Isso aqui para mim é um sinal claro de que você pode viver de acordo com a permissão de Deus dentro daquilo que Ele quer. Qual é a palavra do Senhor? Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Faça discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar aquilo que Ele nos ensinou. Então o ide, o comissionamento do ir você tem. Mas se Deus não quiser que você vá para um lugar, que você não pegue uma rota, Ele vai impedir. Ele vai dizer não. Mas a permissão para ir você tem. Mas em um caso específico, Ele vai dizer a você, não faça. Não vá. Não é a hora. Não é o momento. Não são essas pessoas. E você precisa ter discernimento. Você precisa ter maturidade para entender que é Deus falando com você. E como eu tenho esse discernimento, essa intimidade, essa capacidade de discernir que é Deus falando? Tenha intimidade com a palavra. Porque a palavra eu entendi dessa forma. Isso para mim funciona muito bem. Antes da palavra ser escrita, ela foi falada. E a palavra escrita carrega o som, a tonalidade da voz de Deus. E se o Espírito Santo nos foi enviado para falar conosco, então quando eu estou cheio da palavra e íntimo da palavra, eu vou saber quando Deus fala. Eu vou ter capacidade espiritual para discernir, isso aqui é Deus falando, isso aqui não é. Isso aqui é coisa da minha cabeça. Isso aqui é uma seta de Satanás. Opa, mas isso aqui é Deus falando. Porque eu tenho intimidade com a voz de Deus. Eu tenho intimidade com a palavra de Deus. Certa vez, um homem de Deus ensinando sobre como ser guiado pelo Espírito Santo, ele foi indagado por uma irmã: mas como eu vou saber que verdadeiramente é Deus falando comigo?
Aí essa mulher, ele perguntou: você é casada? Ela disse: sou. Eu disse: você convive com seu marido? Convivo. Você conversa com ele todo dia? Converso. Se o seu marido, no meio de uma grande multidão, chamasse você, você saberia que é o seu marido? Ela disse: saberia. Ele disse: por que você saberia? Porque eu convivo com ele todo dia, eu ouço a voz dele todo dia, eu tenho comunhão com ele todo dia. Ela: eu entendi. Então ele disse: faça a mesma coisa com o Espírito Santo. Tenha comunhão com ele todo dia, fale com ele todo dia, leia a palavra todo dia, medite na palavra todo dia, tenha essa comunhão com ele todos os dias. E quando ele falar, você vai saber, porque quem é íntimo dele vai saber quando ele fala ou quando ele não fala. Isso fica muito claro. Então, a palavra que o Senhor tem para nós no início desse ano é: se sensibilize a ponto de ter discernimento da voz do Espírito Santo e obedeça quando o Espírito Santo falar. Não seja de dura cerviz, ou como o povo que saiu do Egito, era duro, era difícil, era verdadeiramente um povo que não era fácil de lidar, porque não queria ser. Você não precisa ser uma pessoa difícil. Você pode se revestir de Cristo e se tornar obediente como Ele foi. Veja só o que Paulo diz aos Filipenses, estamos encerrando. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Eu vou ler na Revista Atualizada. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora vai comigo em Tiago, no capítulo 4, no versículo 10. Olha só o que ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, irmão, se você quer ter um 2025 de exaltação, de promoção, um 2025 abençoado, próspero, seja humilde ao Espírito Santo, seja humilde a Deus, não seja resistente, mas seja obediente, imite Jesus, faça como Jesus fez. Se você quer ter o Espírito Santo falando e agindo em você livremente, então desapareça, esvazie-se como fez Jesus. Ele era Deus, mas não teve por usurpação o ser igual a Deus. Então Jesus teve uma atitude de humilhação de forma extrema, que nos deixa o exemplo, porque a humilhação de Cristo não deixou prostrado, mas a humilhação de Cristo qualificou para a promoção. Se não fosse assim, não estaria escrito, como acabamos de ler. O mesmo Cristo que se humilhou foi o mesmo Cristo que foi exaltado, acima de tudo e de todos, para todos sempre. Então, se eu quero usufruir daquilo que Jesus usufruiu, então eu tenho que fazer aquilo que Jesus fez. E uma coisa que Ele fez, irmãos, foi ser obediente. E como Paulo disse, obediente até a morte, e morte de cruz. O que isso mostra para nós, e isso vem como uma revelação para nós agora. Existe uma atitude que é nossa, que vai até um ponto. Jesus fez até onde Ele pôde fazer, até ser crucificado, porque Ele mesmo disse: ninguém toma minha vida, eu a dou. Então Jesus estava de forma doadora ali naquela cruz, generosamente naquela cruz. Mas depois da cruz, tudo que aconteceu foi Deus atuando na vida dele. Deus o ressuscitou dentre os mortos.
Deus o elevou aos lugares celestiais. Deus o fez assentar nesses lugares celestiais. Deus o coroou. Deus o elevou. O seu nome está acima de todo nome. Está acima de todo poder, de toda autoridade. Não só no presente século, mas também no vindouro. Então, tudo isso que aconteceu, foi Deus que fez. Então existe uma parte que nos cabe: a obediência, a humildade, o esvaziamento, o sacrifício. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Uma vida sacrificada, uma vida entregue, uma vida totalmente maleável nas mãos de Deus. É isso que Deus quer de nós para esse ano. E para todos os anos, na verdade, mas trazendo um balizamento para o tempo que estamos vivendo. É tempo de nós nos submetermos ao Espírito Santo como nunca antes. Ouvirmos as suas instruções, seguirmos as direções. E eu posso dizer, você tem que, quando o Espírito Santo falar com você, parar de adiar o que você precisa fazer. Enquanto eu estava vindo para cá, para nós gravarmos as mensagens, algo subiu no meu coração, porque nós vivemos num tempo onde as pessoas sempre dizem: eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar. Irmão, para de dizer que vai tentar e faz. Para de dizer que vai tentar ler mais. Para de tentar dizer que vai tentar orar mais, que vai melhorar a tua alimentação, que vai se exercitar, que vai ser pontual, que vai cumprir tua palavra, que vai mudar, que vai deixar de ter os mesmos defeitos que há tantos anos te acompanham. Para de dizer que vai tentar e começa a dizer: eu vou fazer. Se o Espírito Santo falou para você, você precisa orar mais, então diz: eu não vou tentar orar mais, diz: eu vou orar mais. Eu vou traçar planos, propósitos aqui, práticas de oração que são intencionais. Se o Espírito Santo diz que você tem que ler mais, então para de tentar que vai tentar. Se o Espírito Santo diz que tu tem que vigiar na tua saúde e tem que ser uma pessoa ainda mais excelente nisso, então para de dizer que vai tentar. Porque essa frase verdadeiramente está associada a pessoas que não têm compromisso, ou que não querem ter. Para de dar desculpa e começa a dar resposta. Dá resposta ao que Deus tem falado contigo, em nome de Jesus, amém? E uma das coisas que Deus já falou, e você e eu não podemos negar, é que a alma generosa prosperará. É uma coisa que norteia a minha vida, irmãos. Eu já falei com pessoas que, por conta dessa questão do ser guiado pelo Espírito Santo, dizem: eu só dou quando Deus falar comigo. Eu só dou esmola quando o Espírito Santo falar comigo. Irmãos, como eu já falei, Deus já falou. O extraordinário, Ele pode falar, mas o ser generoso na nossa vida cotidiana, Ele já falou: dá e vos darão. Seja um semeador com abundância e você vai colher com abundância. Então, já foi falado. Ajude aos pobres, que você está emprestando a Deus, e Ele vai te dar de forma generosa de volta. Então tudo isso já está na palavra. Então o que eu preciso agora discernir é quanto, onde, quando, mas não se Deus quer que eu dê. Porque o dar está associado com o amor. Ninguém vai superar Deus no dar. Porque o texto áureo da palavra, João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então quem ama dá, quem ama coopera, quem ama semeia, quem ama assistencia. Então se você é movido pelo amor de Deus, então se associe com essa obra no tocante ao dar e receber. Eu tenho certeza que a melhor maneira de começar o ano é dando e não recebendo. Porque Jesus disse em Atos 20:35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então se você quer desfrutar da recompensa da generosidade, então seja um generoso doador. Se você quer fazer isso, faça escaneando o código que está aí na sua tela, ou digitando no seu aplicativo a nossa chave 81 99 395 7515, e você vai estar se ajuntando, cooperando com a obra de Deus. Nós não somos os únicos, mas eu posso garantir a você que temos de forma fiel, obediente, buscado realizar aquilo que Deus nos chamou para fazer. E todos que têm se associado conosco
têm dado testemunho de como suas vidas não têm sido mais as mesmas. Então, se você quer também participar desses testemunhos, então ativa o princípio na sua vida. Seja intencional nisso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos fazer isso com consciência. Queremos entregar o nosso melhor, porque sabemos que o Senhor não poupou o seu melhor. E, como disse Davi, quem sou eu para dar alguma coisa ao Senhor? Se tudo vem de ti, nós estamos apenas devolvendo para o Senhor. E queremos fazer isso sempre conscientes de que nunca vamos superar o Senhor nesse assunto. Mas nós queremos imitar o Senhor, queremos fazer como o Senhor faz. Ensina-nos, Espírito Santo, a sermos generosos doadores. Nos mostra onde podemos fazer isso de forma com propósito, para que o Teu nome seja glorificado e vidas recebam do Teu amor, através das obras, dos ministérios e dos ministros que estão trabalhando verdadeiramente para Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, encerrando esse devocional, essa transmissão, não esqueça, esse foi o nosso último domingo online. No próximo domingo, dia 12 de janeiro de 2025, estaremos aqui reunidos em família na nossa base missionária, Avenida Vereador Otacílio de Azevedo, número 4667, no Brejo da Guabiraba, por trás da garagem da Globo Transportes Públicos, e você com certeza não será a mesma pessoa. Vem estar conosco. Acompanhar online tem o seu valor, mas não se compara à unção coletiva que a gente desfruta aqui quando a gente está junto, congregando presencialmente. Amém? Que Deus abençoe você, tenha uma semana maravilhosa e até domingo, se Jesus não voltar antes. Shalom, Deus abençoe vocês.